Boa noite, vocês que estão aqui comigo mais uma vez. Estou de volta aqui para fazer essas lives, a entrevista com essas pessoas bacanas que eu seleciono, que tem sempre um assunto muito interessante para falar para a gente, né? Então, hoje eu tenho aqui o Miguel Barreto. Miguel é advogado, é professor, é doutorando em Direito, membro efetivo do IAB, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do IBRAP. Miguel tem um livro muito bacana. Qual é o título, Miguel? A indústria do mero aborrecimento. A indústria do mero aborrecimento. Isso aí é uma coisa que a gente tem que falar um pouquinho, esse danado desse mero aborrecimento, né? Miguel, mero aborrecimento para os outros, né? Mas para quem sofre... Um grande aborrecimento. Não é? Então, gente, mas hoje o assunto principal é por conta do o consumidor nos tempos da pandemia. Então, a gente vai falar sobre alguns temas que afligem a gente enquanto consumidor diante desse novo tempo, dessa questão que a gente pensou que fosse durar de início 15 dias, depois um mês tá bom, e 3 e tanto, e a gente agora já vai virar o ano já com uma segunda onda, né, já com uma doença, assim, para uns ela é muito simples, para outros ela leva a vida, né? Então, é uma coisa que a gente nem sabe como nos conduzir, né? A gente não fica sem parâmetro, né? Muito complicado mesmo. E o Miguel vai bem falar para a gente, com certeza, que muitos aproveitam esse momento, né, Miguel, para se aproveitam de nós enquanto consumidores, e a vida é um consumo, né, ou de prestação de serviço ou de produtos, a gente tem sempre que consumir alguma coisa, não tem jeito para viver e sobreviver, né? E acabam que se aproveitam, e mesmo que a gente tenha algumas garantias, ele vai explicar para a gente, tem algumas leis que saíram, né, para nos ajudar. Então, Miguel, querida, com muita honra, com muito prazer, com muita alegria que eu tenho você aqui, essa disponibilidade de falar aqui comigo, para que as pessoas que me acompanham tenham essa sua palavra bacana. E seja bem-vindo. Oi, Estela, eu que agradeço, né, o convite de uma pessoa tão querida, né, de uma grande amiga. Esse é um tema, agradeço a todos também que nos acompanham, né? A gente não sabe se fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quando as pessoas vão nos assistir, né? Então, É verdade, isso é verdade. e um abraço para os seguidores. Também não sei se é ouvinte, não sei se é telespectador, enfim, né? Mas todos os seguidores aqui estão assistindo a gente, né? Em algum momento. Que também um forte abraço, né? Esse é um tema importantíssimo para todos nós, como você bem posicionou. Né? O direito do consumidor faz parte da nossa vida desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Durante a pandemia, foi uma área do direito que teve enormes transformações legislativas ao lado do direito do trabalho, né? Foram as duas áreas do direito que tiveram mais alterações em virtude do impacto que o coronavírus teve na vida de todos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o direito do consumidor também passou por sérias transformações em virtude, né, desse novo normal que a gente vive, enfim, dessas tremendas dificuldades provocadas por esse vírus, né? Mas, de uma forma geral, nós vamos falar ponto a ponto de algumas questões aí que envolvem o direito do consumidor, mas as alterações eu acho que foram muito positivas, levaram em consideração o momento de excepcionalidade que a gente vive, e a única preocupação que eu tenho, na realidade, é que após passar aí, se Deus quiser, a vacina vai vir num momento mais breve possível, né, com toda a segurança, né, para que essa medida seja adotada, né, e que essas medidas sejam revogadas assim que a gente voltar, né, a tempos de normalidade. Essa é a única preocupação que eu tenho, né, que essas alterações que, de fato, flexibilizaram o direito do consumidor em algumas circunstâncias, não em todas, né, mas em algumas circunstâncias, houve uma flexibilização dos direitos dos consumidores, a gente espera que sejam revogadas, alteradas e modificadas assim que as coisas voltarem ao normal, a gente pudesse tocar a nossa vida, porque a gente sabe e reconhece a vulnerabilidade do consumidor, né, a dificuldade do consumidor, né, no nosso país é muito grande,
nós temos aí uma grande concentração de mercado, né? Então, o direito do consumidor optar pelo serviço é muito restrito, né? Temos poucas operadoras de telefonia, temos poucas operadoras de transporte aéreo, temos monopólio de água, luz e gás, né? Em muitos locais. Então, assim, o consumidor brasileiro já sofre com a falta de opção e, por isso, ele depende ainda mais de uma proteção legal para que não seja prejudicado. Então, essa é a única observação que eu tenho, né, em relação a essas questões, mas nós vamos falar sobre elas. A maior parte foi muito positiva, Estela, e a gente espera que, de fato, tiveram, na prática, efeitos bacanas, né, na vida de toda nossa vida do dia a dia, né? Então, foram muito positivas e tomadas com rapidez, para evitar o pior. Isso eu percebi, tomadas com rapidez, o que é raro aqui para a gente, né, Miguel? Tudo fica. Tem sempre uma discussão inócua. E nessa questão do consumidor, realmente, quando a gente viu, as decisões já estavam tomadas, já tinham leis, né, para atuar, para melhorar a vida para a gente. É isso mesmo, eu tive essa percepção também, que não foi nada tão demorado, não. Agora, você estava falando aí no começo que você espera que elas tenham o seu tempo determinado, porque também a gente pode correr o risco de, quando tudo voltar a uma normalidade, apesar de que uma nova normalidade, possa demorar a retroceder, né? E isso também aí poderia até causar alguns problemas para a gente, né? Claro, é uma cultura brasileira, Estela. O provisório no Brasil sempre se torna definitivo. A gente viu isso, a história em diversas outras situações. Né? Me lembro aqui da CPMF, que era o imposto provisório, que ficou pedrando durante anos. Né? Qualquer alteração provisória, pontual, para resolver um problema de urgência, no Brasil acaba se consolidando e não volta nunca mais. Né? Inclusive em termos de entendimentos também jurisprudenciais. Né? Muitas vezes se modifica o entendimento, né, para se adaptar à realidade, a uma determinada situação de excepcionalidade, e depois aquele entendimento prevalece e perdura no tempo, né, mesmo que prejudiciando a população. Né? Então, como a gente tem essa cultura, né, de transformar o provisório em definitivo no Brasil, eu só faço essa ressalva, né, para que a gente não aceite também essas alterações de forma passiva, né, entendendo que é para um momento pontual, né, mas que depois que esse momento passar, a gente tem que voltar à nossa normalidade, né, voltar a respeitar o consumidor, que ele tenha uma norma protetiva de defesa efetiva, né, para que ele seja respeitado. Né? Que a gente sabe que, mesmo na época de normalidade, ele não é respeitado o consumidor. Né? Então, não seria na época de excepcionalidade que ele seria. Então, é só essa pontuação para que a gente não transforme, né, alterações que são pontuais, e sempre tem aqueles oportunistas que gostam de levar vantagem em cima de momentos de dificuldade da população, que não se tornam definitivos. Mas acredito que isso não vai acontecer. Vamos ficar de olho. E se acontecer, a gente volta aqui para botar a boca no trombone. Ainda bem que a gente tem alguém como você, um advogado tão atuante, que está aí para defender a gente mesmo, botar a boca no trombone. Porque outra coisa que o brasileiro tem é essa passividade, né? Deixa acontecer, vai levando, e aí você nunca... É igual a gente depois vai conversar um pouquinho sobre essa questão do seu livro, o tema do seu livro, né? Essa questão do mero aborrecimento também foi uma coisa que, se deixasse, se ninguém começasse a falar, ia ficar, porque foi um juiz, deu assim, depois aí é outra, aquilo já vai virando hoje, quando tudo é mero aborrecimento, né? Quer dizer, a gente corre sempre um risco, infelizmente, mas é como eu falei, ainda bem que a gente tem gente como você para ajudar. Tem que ter voz, a gente tem que ter uma representatividade, sim. Nós temos boas leis, mas infelizmente é o que acontece. Você vê, a lei do consumidor é uma lei bacana, a lei da violência doméstica é uma lei bacana, mas se a gente deixar, ela começa a ser, às vezes, pelo próprio cidadão, né? Começa a ser deturpada, usando de uma forma incorreta, como a gente vê dentro principalmente do juizado especial civil, que eu acho que uma coisa, o próprio cidadão, o próprio consumidor, começou a usar a lei de uma forma inadequada. E aí permite que a gente chegue como nós chegamos na questão do mero aborrecimento, porque você, com certeza, você lembra, logo que saiu a Lei 9099, a pessoa chegava numa porta giratória de um banco, aquilo encostasse nela, ela já entrava pedindo danos morais. E aí foi banalizando, né, Miguel? É isso que também, infelizmente, acontece, né?
Eu vejo também na lei para a mulher, na Lei Maria da Penha, às vezes a mulher faz um mau uso da lei. E aí acaba prejudicando para as outras mulheres que realmente precisam. E é a maioria, é uma grande maioria, mas a gente sabe que uma coisinha que suja ali, ela macula aquilo. Você vê uma água cristalina, você joga uma tinta ali escura, mais escura do que a água, você vê que aquilo ali sujou. Não é verdade? Você joga uma laminha ali, a água já fica turva, né? Então, infelizmente, tem que haver também essa educação do nosso povo, né? Ele tem que ter essa percepção, essa questão da educação, e é muito bom. Então, vamos lá, vamos voltar aí para falar dessa lei em tempos de pandemia. Vamos começar a falar de alguns tópicos, né, brevemente, para a gente não se alongar muito no tempo. Nosso tempo aqui é curto, né, dos principais tópicos. O plano de saúde foi também uma das áreas mais afetadas, né? A primeira medida que foi tomada lá em março, no dia 12 de março, no iníciozinho da pandemia, começou a surgir uma discussão se os planos de saúde teriam que cobrir os exames de detecção do vírus nos consumidores. Os planos não queriam pagar na época porque diziam que era uma doença que não estava no rol de procedimentos da ANS. É claro que não estava, porque era uma doença que tinha acabado de surgir, né? Era um novo coronavírus, né? Então, a ANS agiu rápido, baixou a resolução normativa 453, obrigando os planos a cobrir os testes, né? Então, foi a primeira medida, né, em questão cronológica adotada em defesa do consumidor, dizendo, olha, plano, se existe um consumidor com suspeita, né, de ter pegado o vírus, ter contraído o vírus, você vai ter que cobrir, sim, né, o exame. Segundo ponto, né, a questão da carência. Muitos planos de saúde começavam a alegar, né, que não cobririam procedimentos de alta complexidade, como, por exemplo, a internação na UTI, que a gente sabe que, como você disse, né, algumas pessoas evoluem muito rápido para situações graves, e é necessário, sim, a internação, intubação e uma série de procedimentos. Muitos planos começaram a alegar que aqueles consumidores não cumpriram a carência, né, ou já entraram no plano com uma doença pré-existente, que seria em tese pré-existente, ou seja, já tiveram contraído o vírus, mas estavam assintomáticos, né, ou não haviam manifestado nenhum sintoma até aquele momento e não queriam cobrir, né, o atendimento de alta complexidade. O Poder Judiciário decidiu por diversas vezes que o plano tinha que cobrir sim, seja no período de carência ou seja por doença pré-existente, porque de fato para o consumidor era impossível, né, ele ter ciência do vírus, porque tinha acabado de chegar ao Brasil, ninguém sabia daquilo, o vírus estava se manifestando, ninguém sabia qual era o alcance, né? Então o judiciário aí foi uníssono, né, em determinar que os planos deveriam fazer uma cobertura completa de tratamento do vírus, inclusive com internação na UTI nesses casos, né, ou de urgência ou de doença pré-existente. Uma outra decisão também que achei interessante, que foi a primeira decisão do STJ sobre o assunto. A gente sabe que, enfim, foi surgindo o vírus, as decisões começaram a ser proferidas. Hoje a gente tem uma ideia melhor, né, Estela, de como o judiciário trata isso, mas durante o passar do tempo isso foi se modificando, porque era tudo novo. Né? Tudo era muito novo, inclusive as decisões judiciais também todas muito novas. Mas em abril foi a primeira decisão do STJ sobre o assunto, de um caso que existia um casal de idosos vinculado a um plano coletivo. Esse plano se extinguiria por falta de aderentes, né, porque foi um plano que as pessoas foram saindo, e o plano seria extinto, que não teria o mínimo de aderentes. Né? Mas esses dois idosos ficariam descobertos durante esse período, porque o plano seria extinto, eles ficariam sem plano, aí eles teriam que contratar um novo plano, né? A gente sabe que idosos têm uma dificuldade enorme de conseguir planos individuais, né? Ou mesmo para conseguir um outro plano, eles ficariam sem assistência nenhuma. E o STJ, ele deliberou que, nesses casos, especificamente durante o período da pandemia, os planos coletivos não poderiam ser extintos. Então, muito interessante, dizendo, olha, até o final da pandemia, o plano coletivo vai ter que ficar ativo, mesmo que tenha poucos aderentes, poucos participantes, poucos consumidores. Foi uma decisão emblemática, não no sentido de deliberar sobre o plano coletivo, né? Mas para se dizer que, olha, tem que se dar proteção ao consumidor. Até acabar a pandemia, ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ser excluído. Né? Esse consumidor tem direito Exatamente. de ter esse acesso. Né? Então, a decisão também da CJ é muito importante e emblemática. Né? Outra questão de plano de saúde, e aí talvez tenha sido a maior discussão, que é a questão da inadimplência. A gente sabe, né, Estela, desse período,
milhares de pessoas, talvez milhões, tenham ficado desempregadas. Né? Com Empresários, certeza. empresas quebraram. Né? Ou tiveram uma crise de liquidez gigantesca. Né? A sociedade sofreu, sangrou. Né? As pessoas passaram a dever, né, para tudo. E claro que o plano de saúde não foi diferente. Né? Muitos consumidores passaram a não pagar mais porque não tinham mais dinheiro, por todos esses motivos. Não, pois é, e mesmo as empresas que faliram, elas paravam de pagar, né, os planos que davam para os funcionários, e esses ficavam também sem, não é? Quer dizer, teriam que ter também essa garantia, né, da lei. Nossa, é mesmo, você falando quantos, né? Porque houve muita quebradeira, né? Então, realmente, quantos ficaram descobertos, né? Sim, e se não houvesse o auxílio emergencial, não só para o cidadão, mas também no momento posterior para as empresas, seria ainda muito pior. Não tenha dúvida, foi uma medida muito acertada o auxílio emergencial, porque evitou o caos na sociedade. Né? Se não houvesse o auxílio para as pessoas físicas e para as empresas, no sentido de manter, né, os empregos, né, o governo bancou uma parte dos salários aí significativa, né, durante esse período, seria ainda muito pior, e aquele cenário caótico que se desenhava lá atrás não aconteceu porque houve esse um investimento, vou dizer despesa, é um investimento. O governo fez um investimento na população para evitar o pior. É claro que a conta vai ser paga em algum momento, né? E a gente vai ter que saber como essa conta vai ser paga. Mas não havia outra alternativa. Era preciso fazer isso porque as pessoas iam passar fome, né? A criminalidade ia aumentar, e esses fatos seriam um risco de ruptura institucional e coletiva no Brasil. Então, foi importante, mas mesmo assim era para comer, né? Nada além disso, R$ 600, né? Com certeza. Para comer e pagar despesas super básicas, né? Nada demais. Então, o plano de saúde acabou, né, nesse caso, não sendo pago. E aí gerou essa divergência sobre o que o plano poderia fazer. Se ele adotaria aquela medida tradicional, né, de notificar no 50º dia, né, e no 60º suspender, ou se teria também que prorrogar, né, o atendimento até o fim da pandemia. Né? Aqui no estado do Rio de Janeiro foi criada uma lei, né, pela LERJ, a Lei 8811 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a vedar as operadoras a suspensão do atendimento. Né? Então, pelo menos no nosso estado aqui, a gente tem uma lei que proíbe as empresas de suspenderem o atendimento em caso de inadimplência durante o período da pandemia. Então, aqui foi também a LERJ agiu rápido, né? Essa lei já está em vigor há algum tempo e funcionou. Tivemos pouquíssimos problemas de atendimento, né, em relação ao plano de saúde durante esse período. Né? E tenho certeza que essa lei ajudou bastante no sentido de dar estabilidade e segurança jurídica para o consumidor e para as empresas também. Né? E é importante notar também, Stella, que isso não é uma isenção do pagamento. Né? Não está isentando o consumidor de pagar suas contas, não é isso. É suspender, né, a vedação do atendimento. Claro que quando acabar a pandemia, e isso nos serviços de água, luz e esgoto já acabou, né? Quando acabar a pandemia, o consumidor vai ter que pagar, né, essas faturas atrasadas, seja no parcelamento, no acordo, da forma que ele puder, da forma que foi negociada. Né? Porém, neste momento, e naquele momento, especialmente lá atrás, em março, o que importava era o atendimento. Né? A pessoa que vai morrer não vai pagar nada. Né? Então, o mais importante era salvar vidas. Né? E depois vai se discutir, né? Quem vai pagar essa conta, quem não vai, da forma que vai ser paga, como é que isso vai ser feito, né? Então, foi uma lei que foi muito importante e teve efeito prático, né? Não tivemos problemas de atendimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Um segundo outro ponto também interessante é a questão do aumento abusivo de preços. Hoje isso está controlado, né? Relativamente controlado. Claro que a gente sabe que essa conta ser paga pode provocar aí turbulências no futuro. Mas naquele momento inicial, nós tivemos muitos problemas de aumento abusivo de preço, principalmente de álcool em gel, luvas, insumos médicos, né, todo tipo de toucas, enfim, todo tipo de aparelhagem, de insumos, né, essenciais de combate ao vírus, máscaras, né, todos os equipamentos que eram extremamente necessários para o consumidor naquele momento, eles deixaram de ser Caiu. caro, né, o seu preço. E aí foi criada também uma lei, né, aqui no estado, que é 8769 de 2020, né,
que, no seu artigo 1º, vedou essa majoração dos preços. Então, a gente percebeu já na época, enfim, uma fiscalização muito presente dos PROCONs, no estado do Rio de Janeiro todo, né, que fiscalizou, multou muitas farmácias, muitos mercados, muitos estabelecimentos, né, por aumentar de forma abusiva os preços. Já existia uma vedação legal no 39, inciso 10, né, do CDC, isso já era proibido, né, nunca foi permitido, mas, às vezes, no Brasil, precisa ter uma lei para dizer, reforçar que existe uma outra lei que tem que ser cumprida. Né? Então, essa lei 769 veio para isso, né? Para proibir esses aumentos abusivos, e além também, em outro dispositivo dela, que eu achei também de fundamental importância, foi a proibição de suspensão de serviço essencial. Né? A lei 8769 também, no artigo 2, vedou a suspensão de serviço essencial. Né? E ela entendeu ali, né? E aí era uma discussão também se os serviços de internet e telefonia estavam incluídos, mas não foram incluídos. Né? Foi água, luz, esgoto e gás, né? Aquele gás encanado. Né? Tem mais áreas do estado que tem, né, gás encanado, outras são gás de botijão, aí não teve jeito. Né? Cada um teria que realmente comprar o seu botijão. Mas foi uma discussão que a LERJ fez na época, se também se incluiria internet e telefone, porque se as pessoas estavam em casa, proibidas de sair de casa, como é que elas iriam se comunicar? E com o trabalho remoto, como é que muita gente foi, né? O home office, a escola também, né? Das escolas particulares, as crianças tiveram aula remotamente. Então, quer dizer, imagina se não tivesse tido a internet. Mas aí ela não entrou, não ficou como essencial. Não ficou como essencial. Não ficou como essencial. Foi um debate muito intenso na LERJ, mas acabaram limitando a esses 3 itens aí da cesta básica de consumo de serviços como itens a serem protegidos. Né? E da mesma forma com os planos de saúde também, ficou para um segundo momento o parcelamento desses valores. Né? No final da pandemia, o consumidor teria que parcelar esses valores e fazer a quitação. Então, a intenção também naquele momento era isso. Olha, se você perdeu seu emprego, você está com dificuldade, né? Não tinha ainda o auxílio emergencial na época, olha, vai para casa, fica em casa, que os serviços essenciais você tem. Você não vai ficar sem água, não vai ficar sem luz, não vai ficar sem gás, né? Nós vamos segurar essa onda aqui agora e lá na frente você acerta. Né? Então, foi uma lei, essa lei foi dia 23 de março, então também muito rápido, né? Foi uma lei que entrou em vigor muito rápido e foi muito importante. E não tivemos problema em relação a isso. Não tivemos problemas nenhum em relação a isso, pelo contrário, as empresas foram tolerantes, né? Claro que pontualmente pode acontecer um outro caso que tenha acontecido cortes ilegais, né, em virtude dessa problemática, mas, de uma forma geral, isso foi cumprido, as pessoas tiveram serviço em casa, não ficaram sem água, não ficaram sem luz, né? Então foi muito positivo, né, essa lei, tanto para vedar o aumento abusivo, tanto para proibir o corte de serviços essenciais. Um outro ponto também importante, na questão de aquisição de produtos, a gente tinha, na época, uma desconfiança e uma dúvida sobre desabastecimento, né, Estela? Que a gente poderia enfrentar uma crise de desabastecimento se o Nossa, vírus... foi uma loucura no começo, né? Eu mesma entrei em pânico. A gente foi no mercado, compramos uma opção de coisa que seria assim, o básico do básico, com medo, né? Sim, é natural esse pânico, né? Isso é muito natural em épocas de excepcionalidade, em épocas de guerra, né? Em épocas de pandemia, em épocas de Exato, e a gente não sabia o que era, né? E as pessoas vão falando, é fake news, é uma informação falsa, é um jornalismo que a gente, infelizmente, não pode mais confiar, então a gente não sabe, né? Mesmo se fala uma coisa, a gente deve ser mentira, não deve ser assim. Então foi um pânico mesmo, né? Foi como você falou, um estado de guerra, né? Como se a gente estivesse numa guerra. Não deixou de ser, sei lá, às vezes eu até penso mesmo que é uma guerra biológica, não sei. Mas é muito difícil, muito complicado, né? Muito, muito. Mas então voltamos lá, no desabastecimento, que não aconteceu. Não aconteceu, né? Mas era uma desconfiança na época, né? Se de fato o vírus propagasse de uma maneira muito mais grave ainda do que se propagou, né? Teria que se parar a produção nas fazendas, né? Nas indústrias, né? Naqueles que fornecem serviços essenciais e produtos para o povo brasileiro, enfim, como é que seria transportado esses itens, né? Se não teria caminhoneiros, se não teria ferrovias abertas, se não teria possibilidade de transporte naval, né? Como é que chegaria a comida
na mesa do brasileiro, que estava lá em casa também isolado, né? Como é que chegaria isso? Então, tinha um receio, sim, lá atrás, em termos de desabastecimento, né? E o Brasil, aí, no caso, se mostrou muito competente em termos de logística, né? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não aconteceu, Né? graças a Deus. Os mercados estiveram abastecidos. Claro que você tem uma perda, não tem jeito. Todo mundo que fez compras na época sabe que houve uma redução de opções, mas não ficou sem comida. Né? Nós não ficamos sem comida nesse período. Tinha comida lá. Né? Pode ser com um pouquinho menos de opção, com um pouco menos de quantidade, mas tinha. Mas para evitar esse desespero inicial, que a gente sabe que existe, né? O Ministério da Justiça emitiu uma nota técnica permitindo, em certos itens da cesta básica, a limitação de compras de produto. Ou seja, o consumidor não poderia ir no mercado e comprar todo o saco de arroz. Por exemplo, estivessem lá, ou todo o saco de feijão, ou, né, o estoque de carne, levasse tudo para casa, por mais de dinheiro que ele tivesse, para comprar tudo. Né? Essa nota técnica do Ministério da Justiça, lá do Comitê de Defesa dos Direitos Fundamentais do Consumidor, ele permitiu a limitação de compras, o que é proibido. Né? Hoje em dia é proibido. O consumidor tem direito de adquirir até o limite do estoque. Né? E não pode ter o seu poder de compra limitado. Mas, nesse caso especificamente, pela dúvida que existia em relação ao desabastecimento, acabou se relativizando esse direito, né, que está no 39, inciso 1 do CDC, para evitar o desabastecimento. Né, que chegasse lá o maluco, levasse tudo, enfim, criasse ainda mais pânico, né, que as pessoas dissem, imagina um desespero, a pessoa ir no supermercado e não ter mais aquele produto. Né, e ficaria ainda mais grave a situação. Então, houve uma orientação, que não houve legislação, mas uma orientação do Ministério da Justiça, no sentido que as empresas de mercados poderiam limitar aquele consumidor que adquirisse algum produto de forma irrazoável, né, que não seria compatível com o seu padrão de consumo normal, né, de uma família normal, né, uma quantidade de pessoas padrão no Brasil. Então, também foi uma orientação que deu certo. Né? O Brasil tirou nota 10 em logística, não faltou alimentos, né? Mas mesmo se faltasse, era possível utilizar esse instrumento de controle. Olha, se desabastecer, quando a Estela for lá, ela vai comprar 3 quilos de macarrão, 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão e ponto. Se quiser levar 15 sacos, não vai levar, né? Porque tem uma outra família também aqui precisando comprar esses produtos da cesta básica essenciais à sobrevivência do ser humano, né? Então foi muito, muito importante isso. Apesar de não ter acontecido nada na prática, já existia uma orientação nesse sentido, né? Transporte aéreo Às também. vezes não acontece, né, alguma coisa, mas a gente fica com mais calma, a gente fica mais seguro. Isso já é um fato relevante, né? Você tem ali, você sabe que você tem uma lei ali que está te protegendo, né? Então você já fica mais tranquilo, porque imagina que começa a acontecer e aí como é que faz? Não existe, ninguém vai limitar. É verdade. Com certeza. Só da gente saber, só de que existe alguma coisa, já dá uma tranquilidade, né? Não, sem dúvida. E funcionou, né? E Funcionou funcionou. não só pelo abastecimento, mas as pessoas também respeitaram. Tínhamos poucos problemas, né? Na época, em virtude disso, apesar do desespero que existia aí na população, houve um controle efetivo disso e não avançou essa problemática. Vamos falar um pouquinho de transporte aéreo, e falando de transporte aéreo, a gente fala sobre eventos também logo depois, porque são medidas muito próximas, né? A gente sabe que o transporte aéreo, os eventos, né, e o turismo sofreram de uma maneira absurda, né? Chegou um certo momento que houve uma redução de 90% dos voos aqui no Brasil. Né? Internacionais nem se fala, que o Brasil ficou fechado, né? Durante algum tempo, as fronteiras aéreas do Brasil ficaram fechadas, não entrava ninguém e não saía ninguém. Então, durante um certo período, 100% dos voos internacionais ficaram parados e os voos internos, né? Alguns estados também tiveram algumas restrições, né? Então caiu aí quase 90% no pico, né, do coronavírus. Sofreram muito as operadoras aéreas, né? E era necessário uma forma de se resolver esse imbróglio, né? Que as empresas não podiam quebrar e o consumidor também não poderia ficar, né, sem a passagem que ele comprou. A medida provisória 925 foi muito interessante, porque ela tentou balancear os dois interesses, né? Ela proibiu o consumidor de ter o direito de ter uma devolução integral imediata dos valores, ou seja, todos aqueles que queriam dinheiro de volta teriam que aguardar esse retorno de forma parcelada, né? Mas facilitou da melhor maneira o reaproveitamento da passagem, ou remarcando, né, para um outro momento,
para uma outra data, mais à frente, que também essa data ninguém sabia exatamente qual era, né? Por isso que se esticou aqui o governo, as passagens compradas até 31 de dezembro estiveram abarcadas dentro desse direito, porque em março ninguém sabia se ia durar um mês, 2 meses, um ano, 3 anos, né? Então, a lei, ela preservou todas as contratações até 31 de dezembro e privilegiou essas duas opções, ou a remarcação gratuita, sem aquela taxinha de remarcação que a gente sabe que tem, né? Quando você muda o voo, você paga uma taxinha de remarcação, você poderia fazer a tarifa de remarcação ou poderia aproveitar em crédito aquele valor. Você, olha, eu não estou seguro para viajar, então vai ter um crédito aqui no valor da passagem, quando eu for recontratar essa passagem, aí eu uso aquele valor, né? Quando eu me sentir seguro. Então, na realidade, a empresa não tinha que devolver naquele momento e o consumidor poderia utilizar isso em algum outro momento. As operadoras de transporte aéreo foram muito flexíveis, muito flexíveis. Muitos consumidores conseguiram viajar para outros locais, por exemplo, né? Queria viajar para ver, sei lá, de passeio para o sul, mas ficou com medo, queria estar junto com a mãe lá no Mato Grosso. Então, muitas vezes, trocava as passagens. Ah, você não quer ir para o sul, mas você quer ir para o Mato Grosso? Então, tá bom, a gente pega esse crédito que você tem aqui, a gente troca a passagem, você vai para lá. Às vezes, pelo mesmo valor, mesmo quando era mais caro, né? Então, esse sentido das operadoras, nesse momento, é uma flexibilidade muito grande para poder trabalhar com o consumidor. Né? Tentar buscar soluções, às vezes, que não estavam nem previstas na MP, né? No sentido de resguardar esse direito e também ter algum tipo de movimentação financeira, né? Porque eles precisavam disso. Então, a MP foi muito positiva, claro que flexibilizou o direito do consumidor, claro que flexibilizou. Aquele consumidor deixou de ter o direito de cancelar a sua viagem. Ele teria que optar ou inicialmente ou por uma remarcação ou pelo crédito e uma devolução a longo prazo. Né? Mas o cidadão entendeu também, a população entendeu esse momento e foi mais tolerante, foi mais flexível, tentou buscar soluções. Né? Então funcionou bem. Né? Porque, na verdade, a gente também não pode ser desse jeito, né? A gente também não pode ser assim, dessa forma. Vamos ser contra todo mundo. Ah, eu quero o meu direito a qualquer custo. Não é assim, né? Você também, nesse momento, principalmente, você tinha que pensar. A empresa também tem todos os problemas advindos dessa situação, né? Eu acho que também ficou em equilíbrio essa questão de não cancelamento, mas você poderia flexibilizar nesse sentido, ou vai mais para frente, ou troca para outro lugar. Eu achei bacana também. Foi positivo e resolveu. As empresas ainda têm claro, aí vão ser oneradas, vão ter um impacto financeiro ainda para ser pago nos próximos anos, mas não quebraram, né? Enfim, quem quebrou na época foi a Avianca, que já vinha passado por problemas, né? E a TAM também apresentou problemas aí de recuperação judicial, mas já por problemas do passado, né? Não por conta da pandemia. Que aí não suportou. Mas, de uma forma geral, isso foi resolvido. Né? Outra alternativa interessante também foi a da mensalidade das academias de ginástica, né? Que também tiveram que fechar. Só que é um contrato muito utilizado nas academias de ginástica, o contrato que você faz por um período maior, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, por exemplo. Né? Eles te dão um desconto. Quanto mais tempo você paga adiantado, você paga por mês, aliás, e aí, se você contrata por 1 ano, a mensalidade é menor, né? Geralmente eles fazem isso agora. E, pois é, como é que ficou? Pois é, essa foi uma solução interessante. Claro que aquele mensalista da academia parou de pagar. Academia fechada, você paga aquele mês e não paga mais. Não tem acesso ao serviço, não teve como. Mas uma sugestão que foi feita pela grande maioria das academias, que faziam contratos, né, de fidelidade, foi utilizar o período, né, para que o consumidor não deixasse de pagar a mensalidade naquele mês, porque a academia continuava tendo despesa de luz, de água, de imposto, de funcionário, enfim, né? Para que ele não deixasse de pagar esses planos de longo prazo, eles optaram a conceder a prorrogação do prazo do contrato. Então, se você teve 2 meses de contrato e parou um contrato, por exemplo, de 10 meses, quando voltasse a academia a funcionar, voltaria o contrato a ter sua vigência. Né? Então, preservou os pagamentos naquele momento e esticou o contrato mais para frente. Foi uma saída inteligente. Né? Olha, o consumidor, confia em mim. Né? Isso vai passar, né? Você vai voltar aqui para a academia, mas não nos abandone nesse momento, senão nós vamos ter que fechar também. Né? Então, isso deu muito certo. Né? O consumidor continuou pagando naquele período, mas não perdeu o direito,
porque assim que voltaram às academias, ele reiniciou a contagem do prazo, né? Como fosse uma suspensão de um prazo processual, né, Estela? A gente que trabalha aí com Aham. direito, né? Suspendeu aquele prazo e depois voltou a contar aquele prazo, né, no segundo momento, né? Então, naquele prazo, o Aham. contrato não exigiu. Então, deu muito certo. Deu Ah, muito que certo. bom, interessante, que eu não sabia. O meu, eu também fazia isso na academia, e ela tinha acabado, eu ia renovar mais um tempo, porque eu sempre, a minha academia aqui perto de casa faz isso, quando eu ia renovar já aconteceu, e aí eu já parei, já saiu, eu fiquei em Uhum. pavor, eu não saí nem no portão. Foi uma opção interessante, Aí eu inteligente. não fiquei sabendo disso, dessa questão de fazer. Interessante mesmo, muito bacana. Porque atendeu os dois lados. Olha, você não vai perder nada, né? Você só vai parar um pouquinho de ir para academia, porque ninguém pode ir, mas quando voltar, seu Uhum. tempo vai ser reiniciado, você não vai ser prejudicado, não vai perder dinheiro nenhum, né? Então atendeu ali, na medida do possível, né, o interesse das academias e dos consumidores e deu um alívio para o caixa da academia, para eles não ficarem, né, de uma hora para outra sem dinheiro nenhum. E infelizmente aí a gente sabe É, que os custos são mensais, né? Não podem é. escolher. Não posso deixar de falar também de mensalidade escolar, o tema mais polêmico aí da pandemia, né? Essa questão das escolas, de uma forma geral, né? Não vou falar aqui da questão do ensino, enfim, essa é outra questão que não foge aqui ao meu alcance, mas falar um pouquinho sobre como as escolas e os pais lidaram com isso em termos de pagamento, né? É claro que as escolas foram fechadas também nesse período, enfim, a grande maior parte delas continua fechada, né, Brasil afora, em alguns estados, em algumas cidades, né, já voltaram aí as aulas presenciais de uma forma limitada, de uma forma restrita, mas de uma forma geral, os alunos estão tendo aula online, né? Todos os alunos, desde o ensino básico até o ensino superior, eu estou fazendo meu doutorado agora, aula online, né? Todo mundo em casa assistindo às suas aulas. Mas houve uma discussão inicial sobre a questão do pagamento das mensalidades. Se continuariam a ser integrais ou se teriam que ter algum tipo de desconto, né? E isso foi uma questão muito polêmica, muito debatida. Tínhamos notas do Ministério da Justiça, ações judiciais sem fim, dezenas de milhares de ações judiciais, enfim. Cada instituição de ensino agiu de uma forma diferente, ninguém sabia exatamente o que fazer, como fazer, posicionamento do sindicato, posicionamento dos pais, enfim, um tema muito polêmico, né? De uma maneira geral, assim, falando por alto, claro que temos aí soluções pontuais, houve um desconto, né? A maior parte das instituições de ensino concedeu algum tipo de desconto, né? Alguns mais, outros menos, enfim, né? Isso também cada instituição abordou de um jeito, aqueles que tiveram ações judiciais, enfim, né? Houve respeito à decisão judicial da melhor forma possível, né? Mas de uma forma geral houve um desconto, uma redução das mensalidades, né? Para os alunos e manteve-se aí a aula online. Claro que está longe de ser o ideal. Eu mesmo tenho filhos pequenos, né? De 4 e de 6 anos. A gente sabe que não há nem comparação. A gente sabe que existe sim uma perda, né, educacional, mas é a realidade que a gente tem hoje, né, das crianças de ficarem em casa, enfim. Então, houve sim esse Ô, reconhecimento. Miguel, o que que você pensa disso? Porque aí eu estou vendo você falar que, por exemplo, vamos fazer uma comparação com a academia. As pessoas compreenderam, continuaram pagando aquele valor, toda essa suspensão, né? Você concorda com essa questão da escola pedir essa redução, sendo que eu acho que da prestação de serviço, a escola foi a única que continuou, mesmo que de uma forma diferenciada, mesmo que, não sei, considerando mais precariamente, mesmo porque aqueles professores ainda não estavam acostumados com essa aula remota, essa questão digital, mesmo assim, mas pelo menos teve, né? Continuou de uma forma ou de outra. E foi, na verdade, foi a prestação, a única prestação de serviço que teve, então, que reduzir. Você concordou com isso?
Você acha que deveria ter tido mesmo? Eu não entendo, eu não estou falando porque eu não estou julgando nem nada. Eu aqui, a gente pediu para a escola também, eu tenho a minha menina de 16 anos, a escola deu, a gente pegou, desconto sim, foi muito bom para a gente, foi necessário, mas eu não sei se, pensando na escola em si, se... O que você acha? Eu estou só querendo uma outra opinião. Eu estava assistindo uma entrevista esses dias, uma live também de um sociólogo, e uma consideração muito interessante sobre essa questão das crianças, né, da juventude em períodos de pandemia, de catástrofe, de guerra, né? Existe um sentimento do ser humano, né, da sociedade, de um povo, de uma forma geral, em momentos de grave crise, em que aquela comunidade se vê presta a ser dizimada ou ter, né, o seu quantitativo de pessoas reduzido ou qualquer motivo, existe um sentimento inerente ao ser humano de preservar as crianças. A gente vê muito isso em guerra, né? Quer dizer, começa a guerra, a primeira coisa, ó, vamos levar as crianças para o centro do país, vamos deixar as crianças lá, porque é a nossa esperança de um futuro. Se a gente, todo mundo aqui, a gente morrer, aquelas crianças vão crescer e vão resgatar a nossa comunidade, o nosso povo, a nossa sociedade, né? Então, é instintivo do ser humano, e eu nunca tinha pensado nisso, né? Preservar as crianças, em primeiro lugar. Qualquer problema que houve, que, nossa, a sociedade está aqui, o nosso inimigo vai invadir, vai matar todo mundo. Vamos tirar as crianças da zona de perigo, vamos colocá-las num lugar seguro, que elas são na expectativa da gente resgatar a nossa sociedade, nosso povo, em algum momento da história. E é por isso que eu acho que, às vezes, o ser humano se preocupa muito com as crianças nesses momentos, né? Porque você falou, a academia voltou, né? Tudo voltou, o fórum voltou, as coisas estão voltando, mas as aulas não voltaram. Então, isso é muito esse sentimento, eu acho, do ser humano, e acho interessante essa consideração, de preservar o nosso futuro. O nosso futuro é o nosso tesouro, são as nossas crianças, a gente não pode estar em risco. A gente não pode arriscar as nossas crianças. Os adultos podem, mais É a idosos podem. preservação da espécie mesmo, né? Falando bem. É o nosso bem futuro. antropologicamente, sociologicamente, é a preservação da espécie, né? Exatamente, achei muito interessante isso que acontece, né? Quer dizer, tudo voltou, mesmo que parcialmente, com cuidados, com cautelas, com critérios, mas as escolas, a maioria não voltaram, né? Porque a gente tem esse sentimento, de fato, de preservar os nossos filhos, né? Que são o nosso futuro. Em relação ao que você perguntou da redução dos valores, eu acho, de fato, importante que haja, né? É claro que exatamente a gente não tem como saber. Cada escola teria que fazer a sua planilha do Excel, botar na ponta do lápis as despesas que eles tinham antes e as despesas que eles passaram a ter depois, e aí saber o que impactou ou não. Isso seria o mais justo, eu acho. Né? Olha, o que eu deixei de ter? Limpeza caiu muito, água caiu muito, a luz caiu muito, né? Então, eu tive aqui essa redução de valores. Mas eu tive que contratar uma plataforma online, eu tive que treinar meus professores, eu tive que gastar com internet, eu tive que comprar um notebook para o professor dar aula em casa, né? Então, eu tive aí uma despesa maior. O que aconteceu, não tem como saber. Só os donos das escolas que podem saber, das instituições de ensino, não tem como saber. E isso eu acho que seria o mais justo, né? É que eles pudessem ser transparentes, objetivos, e olha, reduzir aqui, aumentou aqui. Né? Na soma e na subtração, o que deu aí? Deu 30% a menos, né? Daqui de despesas que eu tenho, do que eu tinha de expectativa, então vamos reduzir 30%. Olha, deu 40, deu 15, deu 10, deu 12, não deu nada, eu estou tendo mais despesa. Né? Eu não posso dizer, ninguém pode dizer, né? Só quem está lá na escola. Então, acho que seria eu acho que essa transparência das instituições, junto aos pais, junto às instituições de defesa do consumidor, né? Junto ao poder público, seria a melhor solução, colocar na mesa, olha, minha planilha é essa, que eu posso fazer isso. Estou sendo aberto, estou jogando limpo com vocês. É o que dá para fazer. Né? Mas não é isso que aconteceu na maior parte das vezes. Né? Acabou se levando com uma questão muito litigiosa. Vamos brigar, vamos discutir, vamos para a justiça, vamos para a mídia, vamos procurar o PROCON, vamos procurar um advogado. Não houve uma solução saudável para esse problema, Estela. Eu acho que o diálogo, se fosse mais aberto, mais sincero, mais transparente, né? Faltou. Faltou, eu acho. Faltou para instituições de ensino junto aos pais. Já era um momento difícil, um momento que as pessoas estavam enfim, com muitos problemas, enfrentando uma grave crise, enfim, todo mundo aí com a cabeça cheia. Eu acho que talvez as escolas pudessem ter um diálogo mais concreto, mais aberto. Né? Faltou diálogo, eu acho, das instituições, e isso evitaria muitos problemas.
Se houvesse um diálogo lá atrás, né, aberto e sincero, muitas ações não teriam sido propostas, né? Muitos pais não teriam tirado seus filhos da escola, o que aconteceu muito, né? Alguns pais tiraram os filhos da escola. Isso acaba implicando no futuro uma perda educacional, que a gente não sabe, né, Estela? A gente sabe que milhares aí, de milhões de crianças vão ser prejudicadas, né? Vão ter sua educação atrasada, retardada de alguma maneira por conta disso, né? Com certeza, principalmente, Né? infelizmente, com a escola pública, né, Miguel? Sim. Você vê, para eles foi um ano perdido, né? Eu vi em alguma entrevista, alguma coisa, 2 cidades, eu acredito que tenha havido mais, mas mesmo assim uma quantidade mínima, 2 cidades com escola, que tem escola, o que a escola pública fez? Uma deu aula pela televisão da cidade, chamava, acho que televisão, todo mundo tem em casa, então os professores iam pela televisão, essas televisões que tem na cidade, né, TV. Uhum. Aí daí outra escola pública deu pelo rádio. Eu achei muito bacana para as crianças não perderem, né? É interessante, mas isso foi uma ou outra, mesmo alguém que tenha tido uma ideia bacana, né? Mas foi realmente um momento muito, muito triste. E para os alunos também, em qualquer idade, a sociabilidade, adolescente, então, é muito tempo. Eu vejo pela minha filha aqui, fechado, sem aquele contato, barra, é difícil. O que os Não, adolescentes hoje estão passando, né? É muito, complicado muito, mesmo, né? muito. Os impactos psicológicos vão ser sentidos durante muito tempo, tenho certeza disso. Exatamente, né? E a gente, infelizmente, já com essa questão da educação já tão precária, mesmo que em escolas particulares, não é ideal, a gente sabe disso, né? Sim. E é complicado, E infelizmente. na escola pública houve um impacto maior também pela dificuldade de acesso à internet, né, da população. Então, pois é, por isso, não tem como. Você Sim, vê a internet, ela só é um impacto que houve na escola pública por conta da internet, eu vi isso lá na minha mediação. Eu não tive o público nosso que usa o centro de mediação, os SEJUS, que a maior parte é pessoa mais carente, que vai fazer uma mediação, ou seja, da vara de família, ou do juizado especial criminal, que são aqueles atritos, né, aqueles conflitos de vizinho, essa coisa mais que aí a gente leva para uma mediação, que são relações continuadas, mas que não familiares, que a gente abraça do juizado criminal. A gente não pode fazer mediação porque eles não tinham acesso, não sabiam, e não sabiam. Eu, por exemplo, né, que trabalho remotamente, né, às vezes eu tenho dificuldade, você imagina essas pessoas que acesso, como eles conseguiriam? Então, já houve uma repercussão. Você imagina na escola pública, como é que eles iam acessar a internet? Não tem. Não tem computador, não tem um celular, não tem... Como é que vai pagar? Como é que vai ter rede, né? sim. É Sim. muito... Ainda mais isso aí que você me falou, que eu nem sabia, que essa questão que não considerou a internet, no mundo que a gente está hoje, como uma atividade essencial para conseguir, né, esperar quem, quer dizer, complicado mesmo, né? Sim, hoje no Brasil, 78 milhões de brasileiros não têm acesso nenhum à internet e 48 milhões têm acesso à internet limitada, né? Ou seja, às vezes é só para rede social, ou tem um pacote de dados muito, muito pequeno, ou seja, não consegue, por exemplo, utilizar como está fazendo uma chamada de vídeo, né, para poder se comunicar. Pois é. Então, para o aluno de escola pública fica muito difícil, seria muito difícil, né, de uma hora para outra ele ter acesso a isso, porque não é só o hardware, né, não é só o aparelho, o computador, né, ou o telefone, ou o notebook, né, Isso é o de a menos, isso internet. todo mundo acaba tendo. O problema realmente é o acesso, né? Exatamente isso. Pouca gente tem de qualidade, né? Nos grandes Nossa, e eu centros, nem sabia que esse número que você deu, 78 milhões, não tem. sim, não tem qualquer tipo de acesso. E 48 milhões Nossa. têm acesso limitado, né, à internet, não tem um acesso
com um plano, né, ilimitado de rede, né? Então, é muita gente, né, que a gente está aqui sempre pensando em grandes centros. A gente vive aqui num local que nós temos acesso, mas pelo Brasilzão afora aí, né, muitos locais não têm sequer acesso, onde a pessoa mora não tem acesso nenhum à internet, né? Ou às vezes só tem uma empresa que não funciona bem, ou não chega na rua dela. Tipo, é só ir até São José do Rio Preto aqui do lado para a gente saber disso, né? Uma cidade que está aqui a menos de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, que tem um acesso péssimo à internet, poucos lugares têm acesso à internet, né? Ou pega muito mal, enfim, né? Então, a gente nem precisa ir tão longe assim, para o interior dos estados para poder verificar a precariedade do serviço de internet no Brasil, né? Então, não teria... Nossa, o Brasil é mesmo tão pobre, né, Miguel? Estou tão impressionada. Hoje você falando essa questão, poxa, muita, 78 milhões, mais 48 milhões com precariedade. Você imagina, isso é um retrato da pobreza, né? É um retrato. E aí falou que foi andando por essa Petrópolis toda que a gente não tem noção da pobreza que existe. Sim. Aí eu aqui. Tá me vendo, Miguel? Tô te ouvindo, tá dando uma travadinha no vídeo, mas te ouço bem. Tá, então tá, porque eu não tô. Agora eu tô te vendo. Então, isso é como se a gente nadasse assim, no mar, aqui na praia, naquela água bonitinha, mas existe o fundo do mar, né? Com seus tubarões. Quer dizer, existe um mundo que a gente não conhece. A gente não conhece. Sim, sim. A gente viu isso durante a pandemia com o auxílio emergencial, né? A quantidade de brasileiros que não tinham conta em banco, né? Mais de 40 milhões de brasileiros eram desbancarizados, não tinham acesso nenhum à instituição financeira, a nada, ou seja, lidavam com dinheiro vivo, sempre, né? Que hoje é tão raro a gente gastar dinheiro vivo, né? Em espécie de nota, né? É tão raro a gente lidar, anda com pouco dinheiro para fazer uma compra pontual, né? A maior parte já utiliza um cartão de um banco, de crédito ou de débito, né? Você viu, 40 milhões de pessoas precisaram se cadastrar para poder receber o auxílio emergencial, porque não tinham conta nenhuma no banco, nenhuma. Né? Conseguimos aí trazer 25 milhões de pessoas para o mundo formal, né? Mesmo assim, 15 milhões continuam fora. Né? Olha a quantidade de pessoas, né? Inimaginável, né? 20% da população brasileira não tinha conta em banco. Isso aí é um dado muito alarmante, porque é um percentual da população que também não tinha acesso a benefício assistencial nenhum, Stella, nenhum. Bolsa Família, auxílio emergencial assistencial do INSS, não tinham nada, eram pessoas invisíveis para o Estado. Né? Para o Estado que as pessoas não existiam, não tinham cadastro em lugar nenhum, registro em lugar nenhum, não tinham conta em banco, não tinham nada no INSS, eram brasileiros literalmente invisíveis aos olhos do Estado, né? Que se tornaram visíveis por conta da pandemia. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem também de reconhecer essa população mais carente, né? Já que eles se formalizaram, e buscar formas de resolver esse tipo de problema. Né? Hoje é muito mais fácil identificar, né, e tratar essas pessoas que vivem uma situação aí de total miserabilidade, né, e de total fragilidade, né, de sequer conseguir ter acesso. Nossa, que tristeza, você imagina, né? Aí a gente fica pensando, né? A gente tem as criancinhas na família, aí a gente fica, quantas criancinhas não tem nada. Uma vez eu fiquei muito impressionada que eu estava no mercado e uma mãe estava comprando um Guaraná Mil, aquele mais barato, na época custava R$ 1, um grandão de 2,5 litros. Que de Aí e ela estava falando para a outra, ai, olha só, tá barata. Aí eu fui conversar, eu tenho essa mania de conversar com as pessoas, eu fui conversar. Aquele Guaraná era para substituir o leite, porque 1 litro de leite naquela época, quando isso aconteceu, porque aí eu não me esqueci mais, custava R$ 2,30 o litro de leite. 1 litro de leite. Não dava para comprar. A criança ia tomar de mamadeira o Guaraná. Você imagina, se até 2 anos, para a criança ter um cérebro formado
adequadamente. Ela precisa de todos os nutrientes, né? Principalmente proteína, o leite, essa questão. Você imagina essa criancinha que mamava, porque não tinha o dinheiro, guaraná. E aquele pior, da pior espécie, puro açúcar, sei lá o que é aquilo. É cheio eu ia falar antídoto, mas é cheio de porcaria mesmo, né? Aquelas coisas que eles colocam. Você imagina que cérebro é esse que se formou? Aí, quando a gente está ali, que tem aquelas crianças, porque aí eu gosto muito de neurocientistas falando, eu gosto de assistir as palestras quando fala dessa questão da criança, gosto muito disso. E aí eles mostram que a falta, a carência como é que fala? Perdi a palavra agora. Desses elementos essenciais para a formação, né, do cérebro, ela vai deixar de ter empatia, ela pode criar várias doenças mentais. Então, quer dizer, aí a gente chega, essas crianças crescem agressivas, e muito rapidamente elas já estão nesse mundo da droga, que é onde tem a maior pobreza, a gente sabe, tem a questão da droga, né, de levar as crianças para o tráfico. Então, quer dizer, como é que aí a gente sai disso sem sentir um pouco de culpa? Não dá, né, para você imaginar sem olhar o outro, né? E aí a gente fica pensando como pode, nesse país, essas pessoas usarem do dinheiro e roubarem da saúde, agora na pandemia. Fazerem o que fizeram. Nosso Rio de Janeiro. É um retrato da desigualdade, né? É um retrato das desigualdades que a gente foi mostrado na nossa cara agora, durante a pandemia, né? As pessoas apareceram, né? Elas se mostraram por conta dessa situação de excepcionalidade que a gente viveu, né? Por mais que o auxílio emergencial fosse um valor pequeno aos nossos olhos, tem muitas famílias que melhoraram suas condições de vida, saíram da extrema pobreza. Olha que loucura, né? A gente acha R$ 600, nossa, tão pouco. Não, muitas pessoas saíram da pobreza, da miserabilidade, melhoraram a situação de vida durante a pandemia, por causa de R$ 600. Tinha um sociólogo dando uma entrevista outro dia, ele disse que essas pessoas miseráveis, eles viviam com 50 centavos por dia. Não é? Cada um, era só isso. É muito triste, né? É uma pena mesmo. Que pena, que coisa horrível, que coisa horrível. E é verdade, essa pandemia trouxe muita coisa nesse sentido, né? E a gente, eu nem sei se dá para ver luz no fim do túnel. É uma construção, né, Estela? A gente não pode perder as esperanças, né? De tentar construir um futuro melhor, e cabe a gente sempre buscar isso da melhor maneira, né? A gente sabe que muitas vezes a gente se sente desanimado, triste, né? Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? De uma forma geral. Alguns sofreram mais, né? Outros sofreram um pouco menos, mas todo mundo sofreu. Foi um ano muito complicado. E eu espero que a gente procure respostas, né? Nesse momento de dificuldade, a gente procure respostas para os problemas macros que o Brasil vive, né? A gente falou que direito do consumidor, né? Mas vivemos problemas de diversas outras áreas, né? Como se for da saúde pública, né? Tão afetada, infelizmente, aí, com muitas denúncias, né? Escândalos de corrupção. São problemas que se revelam, né? Continuam se revelando e não tem solução. Então, que a gente aproveite esse momento de reflexão, que a gente está mais em casa, a gente está mais introspectivo, né? A gente está mais voltado para sair um pouco daquela loucura do dia a dia, né? Do trânsito, da confusão, da correria, a gente está mais junto com a gente mesmo, com a nossa família, né? A gente começa a pensar nesses grandes problemas da humanidade, que esse período de reflexão sirva para a gente buscar respostas, boas respostas para o nosso futuro, né? Que a gente consiga, né, no futuro, talvez para a nossa geração, talvez para as próximas gerações, né? A gente construir um mundo mais justo, mais igualitário, né? Que não seja tão desigual com as pessoas, né? Que a gente consiga combater a miséria, que a gente consiga combater a fome, que a gente consiga dar futuro melhor para nossas crianças, né? Que são, de fato, o nosso futuro, né? A continuidade do nosso povo, da nossa sociedade. Eu espero muito mesmo que a gente, através desses diálogos, dessas conversas, enfim, a gente consiga buscar soluções. Né? Que cada um faça a sua reflexão pessoal, né? E tente aí, de forma individual, como cidadão, ajudar os outros, né? Esse é um papel que a gente tem na sociedade, né? Não só, claro, que a gente trabalha, a gente precisa sustentar a nossa família, os nossos filhos, temos nossos compromissos, mas nosso papel no mundo, na sociedade, não é individualista, nosso papel é coletivo.
A gente só vive em sociedade, só vive no coletivo. Então, a gente tem que pensar também nos outros, né? Na sociedade como um geral, né? Em boas respostas, em boas soluções para todos, né? Todos nós. A gente só vive bem se a sociedade está bem, né? Se as pessoas estão bem, né? Se nossos amigos estão bem, se nossos vizinhos da rua estão bem, enfim, se nosso povo aqui de Petrópolis está bem, se nosso povo do estado está bem, né? Se os brasileiros estão bem também. Todo mundo depende do outro, ninguém vive sozinho. Esse foi também um exemplo que a gente teve, né? Exatamente. Por E a muito gente dinheiro tem que que você tem, pensar no nosso privilégio, né? né? A quem mais será dado, mais será pedido. A gente tem esse privilégio de estar aqui, passar muito bem diante de tudo que a gente está vendo, passar muito bem pela pandemia. Então, eu acho que realmente aumentou a nossa obrigação de ser mais solidário, de ter mais consciência, de ter um olhar mais humanitário para o outro, né? Eu acho, eu tive toda essa percepção, eu fiquei muito chocada com tudo que a gente acabou vendo por aí. E outra coisa também que a gente viu e que é triste, que infelizmente, pelo voto, a gente está meio que perdido, porque se a gente for pensar que vai conseguir alguma coisa através, né, de uma eleição, de alguma coisa, tem que ser bastante reconstruído, batalhado, porque tá feio, né? A gente vê cada candidato recebendo tantos votos, né? E, sei lá, cara, é complicado, é muito complicado. Dá um desespero, né? Quem é que vai nos representar? A democracia representativa está em um momento de crise, né? Já há muitos anos, né? Da forma como a democracia se constrói no nosso país, né? E nos reforça que também não basta a gente contar com essas pessoas, né? Acho que cada um tem que também cumprir o seu papel. É claro que o momento do voto é o momento mais importante da cidadania, né? Em momento que a gente escolhe nossos representantes, né? Ou a maioria, né? A maioria vai escolher, né, os seus representantes, mas a gente não pode pensar a democracia só na hora do voto, né? A gente tem que fazer cumprir o nosso papel também, né? Que não é só ali nas urnas, é de cobrar, é de questionar, é de denunciar, né? É de buscar alternativas. A gente sabe que a frustração é natural, ainda mais em eleições, por exemplo, parlamentares para vereador, né? Uma pequeníssima parte da sociedade elege um vereador. O vereador que tem 2.000 votos, né? Significa o quê? Menos de 1% dos 300 mil habitantes de Petrópolis, por exemplo, né? E pode ter Exato, é sido eleito. verdade. Então, na verdade, uma pequena parcela da sociedade elege aquele representante, que não é o todo, né? Mas o todo vai ter que conviver com aquele representante nosso, né? Os representados vão ter que conviver com o representante. Então, a gente também não pode só exercer democracia naquele momento, né? Vamos cobrar, né? Vamos cobrar que a justiça Não, também é faça. verdade. Se a gente pensar nessa questão da proporcionalidade de número de eleitores para aquele que foi colocado ali, aí o que eu falo aqui? Como eu fecho aqui, te parabenizando, porque você é uma voz que tem que continuar, porque é a democracia também, continue assim, porque a gente precisa de pessoas como você. Talvez fale para a sociedade mais do que um eleito, que às vezes, infelizmente, fica ali tendo que, sei lá, eu sei que a política, eu nem gosto de falar mais da política, vamos ver o que vai acontecer nessa Câmara, que a gente nem consegue renovar tanto assim. Vamos ver quem vai ganhar, né, para prefeito nas cidades, como as coisas vão acontecer, e isso mostra que nós precisamos de cabeças pensantes, vozes falantes, mas com boas falas como a sua. Miguel, eu tenho uma admiração muito grande por você, muito grande mesmo. Muito legal. Muita gente acabou, que não deu tempo de falar sobre o livro. Se você topar, a gente pode vir aqui voltar a falar novamente para falar dele, que é uma questão muito legal. Quanto tempo a gente está aqui falando? Será que não daria para falar? Você falaria uns 5 minutinhos do livro? A gente pode finalizar que fala um pouco também, né, de tudo que a gente disse aqui hoje, né? A ideia de escrever um livro foi a partir de uma experiência minha prática, né, nessa área de atuação do direito consumidor, né? E a gente vinha lá desde 2014, quando eu comecei a escrever até 2016, que foi, na realidade, uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, né? Que acabei publicando depois um livro sobre essa pesquisa que eu fiz durante esses 2 anos lá no mestrado aqui da UCP, que é enfim, um curso sensacional, indico que
a todos os nossos amigos petropolitanos, quem tiver oportunidade, é um curso que muda a nossa vida. E que o objeto do estudo era justamente entender a mudança, né, da interpretação da justiça em relação a esses casos que envolviam indenizações por dano moral no direito consumidor. De fato, um grande retrocesso aí nos direitos fundamentais que a gente via naquele momento em diversas áreas do direito também, né? Então, claro que as mudanças de entendimentos judiciais muitas vezes acompanham as mudanças da própria sociedade, as mudanças, né, dos nossos governantes, as mudanças da filosofia do nosso Estado, do próprio comportamento das pessoas e do entendimento da população, né? Nada acontece por acaso. Então, dentro desse momento, né, de desconsideração, ou de mitigação, ou de nova interpretação sobre os direitos fundamentais, o dano moral acabou sendo muito desprestigiado naquele momento, né, naquele período. E o consumidor acabou tendo uma grande dificuldade de preservar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Então, a pesquisa que eu fiz, né, que acabou gerando o livro, foi justamente por que isso aconteceu, né? Quais foram os elementos que causaram e propiciaram, influenciaram essa alteração tamanha de entendimento do Poder Judiciário sobre a defesa do consumidor. É isso que era o objeto da minha pesquisa, né? Essa expressão mero aborrecimento, na realidade, ela foi até uma certa ironia em relação a uma outra expressão, que era da indústria do dano moral, né? As empresas sempre falavam muito de indústria do dano moral, então eu trouxe aqui para um outro lado, de uma outra reflexão da indústria do mero aborrecimento, né? Porque tudo acabou virando mero aborrecimento, né? Não mais dano moral e virou mero aborrecimento, ou seja, todos os danos que o consumidor sofria, apesar do judiciário reconhecer que houve ali uma conduta abusiva, que houve uma ilegalidade, né? Que houve uma violação à lei, que aquela violação à lei não representava, não era idônea a gerar uma indenização para o consumidor, que ele teria que arcar aquilo como uma coisa normal, enfim, como uma coisa decorrente da tecnologia, do avanço da sociedade, que todo mundo passava por aquilo mesmo, que era uma coisa que a gente entender que era passível de ser acontecido, que não merecia, as empresas não mereciam ser punidas em virtude das suas condutas perante o consumidor, né? Claro que de lá para cá muita coisa mudou, né? A própria súmula, que era 75, que trazia esse nome do mero aborrecimento, ela foi cancelada pelo Tribunal de Justiça, né? Isso foi final de 2018, salvo engano, foi por aí, final de 2018, o próprio tribunal cancelou a súmula 75, inclusive o próprio relator, né, da súmula, Eduardo Luiz Veiter, que foi o criador da súmula, ele mesmo voltou para cancelar, porque ele percebeu ali que ela perdeu um pouco o sentido, ela foi desvirtuada, né, na sua aplicação, né, e a partir daí a gente teve uma nova discussão sobre o tema, temos discussões agora sobre a questão do desvio produtivo do consumidor, ou seja, do dano temporal, né? Também muito interessante agora no dia do consumidor, mostrando o tempo que o consumidor gasta para poder tentar resolver os seus problemas e não consegue, como isso impacta a vida das pessoas, né? Não só do ponto de vista psicológico, mas do tempo de vida que ela gasta ali ligando, reclamando, tentando resolver, enfim. Então, de fato, de lá para cá, tivemos novas discussões, novas interpretações, a coisa voltou mais para um eixo de, como você falou, de um equilíbrio da relação, né? Não tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas eu acho que a gente está encontrando aí um meio termo, né? Que não seja tão extremista, né? Dizer que, olha, tudo tem dano moral ou nada tem dano moral, né? Olha, vamos apreciar caso a caso, cada situação, cada processo, vamos ver que aquilo impactou na vida da pessoa, né? Porque a gente sabe também os impactos, o mesmo dano em pessoas diferentes tem impactos distintos, né? Então a gente não pode generalizar essas questões, né? Tem que verificar. Às vezes, para um idoso receber uma carta de cobrança, é um transtorno enorme, sabe? Aquele idoso, se a vida inteira pagou suas contas em dia, de repente recebe uma carta de cobrança, ele fica transtornado. Transtornado. E às vezes, para um jovem, ele pega aquela carta e joga no lixo. Eu não estou devendo isso mesmo, vou pegar aqui e jogar no lixo, estou nem aí para isso. Né? Então, as pessoas lidam de forma diferente com os danos que elas suportam. Né? Então, a gente não pode correr nesse risco da generalização, né? Tanto para dizer que tem que dar, quanto para dizer que não tem que dar. Né? A gente tem que ter uma análise um pouco mais pontual e concreta, sem lembrar nunca, sem esquecer que o consumidor é vulnerável naquela relação de consumo. Ele é suscetível, ele é frágil na relação de consumo. Né? Então, também querer equilibrar demais, no sentido de achar que o consumidor tem o mesmo poder que as empresas têm, ele não tem, nunca vai ter. E é assim que funciona. Né? Então, também temos que ter essa percepção. Então, o livro trouxe essa discussão, essa reflexão, né, sobre como o judiciário atuava, como ele passou a atuar e como a gente poderia, de fato, né, sugestões de como poderia se atuar para ter um mercado de consumo mais equilibrado, mais harmônico e que o consumidor também que sofresse danos pudesse ser indenizado. Né? Esse foi o questionamento que eu trouxe, enfim, que acabou aí gerando um certo impacto na sociedade
de alertar as pessoas sobre esse assunto e falar mais sobre ele, né? Para que a gente pudesse buscar soluções mais justas, né? E foi uma experiência muito bacana da minha vida. Que bom, legal. E a gente viu, né? A gente percebeu, foi um livro muito falado aqui em Petrópolis, né? As pessoas, a partir do seu livro, a partir de todas as palestras, das lives, tudo que você foi falando aí, as entrevistas que você deu, conseguiu modificar um pensamento, né? Isso é muito bacana, né? Muito legal, porque é necessário. É isso que a gente estava falando, a questão, a democracia não é só ali, né? Naqueles que são eleitos para essa representatividade. A gente pode praticar a democracia representando várias pessoas de uma outra forma, né? E você teve esse momento bacana, por isso que eu tenho uma admiração imensa por você. E te agradeço muito, querido, você ter vindo aqui conversar comigo. Eu vou colocar essa nossa entrevista nas redes sociais, vou passá-la para você. Depois acho que a gente vai precisar, eu não vou precisar de editar nada, saiu bacana, saiu tudo legal. E aí eu vou passar para você também jogar nas suas redes. Tá bom? E espero que a gente possa depois fazer um outro encontro, uma outra conversa bacana assim. Tá bom, querido? Um beijo grande para você. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Foi um prazer estar contigo, batendo esse papo gostoso aqui. Fico à tua disposição para novas oportunidades. Tá bom, querido. Um beijo grande para você. Fica com Deus, tá? Também. Tchau, tchau.